vamos começar com uma ideia que talvez mexa um pouco com o que a gente sabe sobre dinheiro e pobreza. A gente vai explorar um argumento que é, no mínimo, fascinante e bem controverso também. Afinal, se dinheiro pode ser criado literalmente do nada, por que a pobreza ainda é uma realidade tão presente? Essa é uma pergunta fundamental, né? E a gente vai mergulhar na resposta bem surpreendente que um professor dá para essa exata contradição. Olha, antes de mais nada, é super importante deixar uma coisa bem clara, tá? O que a gente vai fazer aqui é apresentar a teoria do professor Zheng Xueqin. O objetivo não é convencer ninguém de nada, mas sim estimular a reflexão. É para a gente pensar juntos sobre essa linha de raciocínio. Para a gente conseguir acompanhar esse argumento, o primeiro passo é aceitar uma ideia-chave. Dinheiro não é um recurso físico, como ouro ou terra. É, na verdade, um acordo, um registro que pode ser criado. E aqui a gente entra no ponto central. O professor aponta para uma coisa que parece não fazer sentido. Trilhões de dólares podem ser criados, assim, da noite para o dia. E, ao mesmo tempo, milhões de pessoas vivem numa escassez permanente. Isso sugere que o buraco é mais embaixo. Sabe, que o problema talvez não seja só uma questão de política, mas algo na própria estrutura do sistema. E para a gente entender esse mistério, a teoria convida a gente a olhar para trás, mas não para a história que a gente costuma ver nos livros, e sim para a origem esquecida do dinheiro. No comecinho de tudo, o dinheiro não era uma criação do Estado. Pensa nele como uma ferramenta privada, criada por e para mercadores. Para a maioria das pessoas, na vida do dia a dia, ele nem era tão relevante assim. E essa é uma virada de chave no argumento. Desafia aquela ideia que muita gente tem de que foi o Estado, o governo, que criou o dinheiro para organizar a sociedade. Na verdade, segundo essa teoria, o Estado não inventou o dinheiro. Ele encontrou, adotou e, nesse processo, transformou a coisa toda completamente. Agora vamos avançar um pouco no tempo, para ver como isso tudo leva a um ponto de virada, um momento crítico, quando o dinheiro deixou de ser uma coisa física para se tornar uma ideia. E aqui acontece a mágica, o grande salto. O sistema, que antes era baseado em algo físico, o ouro, passa a ser baseado em confiança, na crença coletiva de que aquela promessa de papel tem valor. Só que essa confiança tem um ponto fraco, né? A tal da corrida bancária. É o calcanhar de Aquiles do sistema. O risco está sempre ali. E para se proteger desse risco de colapso, esse novo sistema financeiro, que era bem frágil, precisava de digamos, um sócio muito poderoso. E aí se forma uma aliança perfeita, quase um ciclo. Os bancos precisavam do poder do Estado para não quebrar, e o Estado, com suas ambições de financiar guerras e expandir, precisava da capacidade dos bancos de criar dinheiro. Um precisava do outro. E é assim que, aos poucos, um sistema que nasceu de uma necessidade comercial se transforma no coração do poder do Estado. Vira o sistema nervoso central que controla tudo. Isso tudo nos traz de volta para aquela pergunta inicial e para o ponto mais polêmico da tese do professor. E aqui está a afirmação mais provocadora de todo o argumento. A de que a pobreza não é um bug, um defeito. Ela é uma feature. É o que faz o sistema rodar. Então, se dinheiro é só um registro, se ele pode ser criado sem um limite físico, por que a gente trata ele como se fosse um recurso super raro e limitado? A resposta, segundo o professor, é que essa crença na escassez não é natural, ela é ensinada, e por um motivo bem específico. Veja bem, de acordo com essa teoria, a escassez funciona como uma ferramenta psicológica, não como uma limitação técnica. É o que dá valor ao dinheiro, o que motiva todo mundo a trabalhar, a competir. É o medo da escassez que mantém o motor da economia girando. Bom, agora, para fechar esse quebra-cabeça, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para qual seria, então, o verdadeiro objetivo disso tudo. A revelação final do argumento começa com uma ideia que parece contra a lógica. O sistema não quer, de fato, o dinheiro que ele mesmo cria. O que o sistema realmente extrai, o seu verdadeiro produto, é o trabalho humano, que ele consegue organizar e comandar. O dinheiro é só um instrumento, a isca. E é aqui que a ilusão se completa. A gente acha que trabalha para ganhar dinheiro. Mas, nessa visão, o dinheiro existe para garantir que a gente continue trabalhando. É uma inversão total de perspectiva. Portanto, por essa ótica, a pobreza não seria um problema a ser resolvido. Seria uma peça fundamental, uma engrenagem que não pode faltar para manter a máquina funcionando do jeito que ela foi projetada. Crises e guerras, então, serviriam para resetar tudo e reforçar o medo que move as peças. E é com essa provocação que essa análise termina. Fica essa pergunta no ar. Se o dinheiro, a ferramenta, nunca foi realmente escasso,
mas o trabalho, o tempo de vida sempre foi, o que então nos ensinaram a conquistar de verdade?